eu comecei a notar que as coisas que a criança pequena tinha que fazer, o Davi simplesmente não estava fazendo, ou estava fazendo bem pouco, né? Por exemplo, vai trocar a criança, você não fica brincando com a criança? Eu costumo brincar muito com as crianças quando eu tô trocando. Eu dou a fraldinha para segurar, para ver se a criança já tem a pega na mão e tal. E o Davi não pegava a fralda, o Davi não segurava as coisas, o Davi não ligava pra. Ai, pessoal, vem um lembrete aqui, ó, para eu sugerir que vocês compartilhem a live, tá? Para que vocês incentivem outras pessoas a conhecerem mais sobre o autismo, que é muito importante para esse monte de gente, tanto com quanto sem o transtorno, né? Que a gente precisa que a sociedade seja é, mais inclusiva, menos indiferente com as dificuldades alheias, né? Com a dor do outro. E lá vem ele. E aí, galera, o Davi, ele simplesmente não fazia as coisas, ele não segurava as coisas que eu dava para ele segurar, e foi crescendo. Ah, vem cá, tá bonzinho agora? Chegou aqui? Chegou, então vem falar oi agora sorrindo. Olha, fala, gente, eu já estou bem, olha só. Olha como que é. Esse negócio aqui de autismo é uma coisa muito séria, né, amor? É, porque você tava muito chateado e agora já não tá tão chateado, né? Já tá o super bebê de novo, o super menino. Não é verdade? Fala pro pessoal que você já fala pra eles que você já chamou a mamãe, fala. Você aprendeu? O que que você aprendeu a falar? Não, não é esse. Não é esse. Você não quer falar? Oh, mãe. Falei pra eles. Oh, mãe. De novo. Fala. Falei. Fala. Oh, mãe. Fala, vida. Olha lá, o pessoal tá te ouvindo. Quem tá te ouvindo? Quem será? Ó, a Solange perguntou por você. Fala oi, Solange. Fala oi. É, fala qualquer dia eu vou dar as voltas por aí, viu? Né, amor? O vovô vai. Tá cantando. Canta. Canta aqui no microfone, ó. Canta. Ai, que linda, preciosa. Gente, vocês estão ouvindo o Davi cantando? Canta mais. Canta. Como é? É. Isso não é cantar, não. Cadê o... Cadê? Ok? Então vai lá com o vovô. Gente, vocês viram? Ele vai falar, galera. Tem gente que fala, só será que ele vai falar um dia? Eu tenho toda a esperança, tá? De que ele vá, sim, verbalizar. Que ele verbalize com contexto, né? Que às vezes a criança fala, emite palavras e tal, mas não tem um contexto comunicativo. Como que é isso, Alessandra? É a criança chegar pra você e te fazer pedidos mesmo. Ô, mãe, eu posso pegar tal coisa? Mãe, você me empresta essa caneta? Mãe, eu posso ir na casa do meu amigo? Ô, mãe, ó, vai ter uma festinha de aniversário ali, o meu amigo me chamou, posso ir? Ô, mamãe, fulano pode vir brincar aqui? Ele pode dormir aqui? A criança se comunica de fato com você, né? Ela já tem repertório, pelo menos aos 6 anos tem um repertório super grande, tá, galera? O pessoal piquitico por aí estão se comunicando bem. Vocês veem por aí que tem criança que vai, né, em programa de televisão, salva a criança menor no incêndio. E, tipo assim, eles fazem bastante coisa, assim, nessa idade, né? Só que a criança no autismo, elas não conseguem fazer com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de vezes, por exemplo, né? Então, fica sempre aquilo. Ai, calma, que eu não de novo. Fica sempre aquilo de que a criança não sabe fazer as coisas. E assim, na verdade, no meu entendimento, não sabem mesmo, né? E aí já entra a disfunção executiva. Gente, é cada nome agora que eu tô aprendendo que eu tô ficando muito chique, tá? Disfunção executiva. Essa disfunção executiva não deixa que a criança aprenda a fazer as coisas vendo alguém fazer. Porque a gente, nós seres humanos, é da nossa natureza imitar o outro.
Imagina se tudo que a gente fosse fazer hoje, a gente começasse a fazer desde o início. Olha, fogo queima. Imagine se você tivesse que enfiar o dedo no fogo para ver se queima mesmo, né? Mas alguém vai te falar, olha, não põe o dedo aí, porque isso queima, tá? O que você vai fazer? Ok, não vou pôr o dedo, né? Se ela falou que queima e ela já se queimou, então não vou me queimar também, né? Então, a disfunção executiva não dá esse raciocínio para a criança autista, né? Que aí você fala, olha, não faz tal coisa porque acontece isso, isso e isso. Para ela, aquilo não faz o menor sentido que você está falando. Então, o que que ela faz? Ela vai testar. E o pior, elas têm, a maioria, tá, gente? Eu tô falando mais no caso do Davi, que é o que eu conheço mais, tá? Mas eu andei lendo por aí, tem muita criança que é assim também, que eles têm uma, uma tolerância maior à dor. E quando a pessoa tem essa tolerância maior à dor, ela enfrenta as coisas perigosas com menos prudência, né? Então, elas acabam se machucando, elas acabam atravessando rua correndo, sem olhar o perigo da distância da que aquele carro está vindo. Elas atravessam parques correndo, são atropeladas por bicicletas, por cachorro, porque elas não olham em volta. E aí, o que é que os adultos fazem? Tá lesado, menino. Tá doido, tá não sei o quê. Prestem atenção na criança de vocês. Essa criança, como é que ela se comporta, né? Como é o comando que você dá? Como é que ela te devolve esse comando? Porque tudo isso, gente, entra no prejuízo social que o autismo causa. Aí você fala, ah, meu filho não é autista não, mas ele só faz tal coisa. Ele tem prejuízo naquilo que ele faz? Ou naquilo que ele não deixa de fazer? Que ele deixa de fazer? Ele deixa de ganhar oportunidades de ir para lugares? Ele deixa de participar em uma posição de líder no jogo? Ele deixa de. Ele deixa os coleguinhas meio que mandar neles, nas brincadeiras. Como que é esse social da sua criança, né? Porque, ó, o Davi com 1 ano, o Davi era como se fosse um bebê de 1 mês. O Davi, ele não, com 8 meses, ele parou de falar as palavrinhas que ele falava e depois ele ficou nessa de não aprender mais nada. Então, assim, a disfunção executiva do Davi é bem grande, é bem acentuada. Então, ele não aprende a fazer as coisas imitando, que é o que a criança deve fazer. Já viu? Já ouviu esse comentário? Cuidado no que você faz, hein? As crianças observam tudo, elas fingem que estão lá brincando, ó, estão lá brincando, mas estão ligadas nos movimentos. Daqui a pouco a criança está lá repetindo palavrão, contando o que fulano fez com Beltrano e tal. Sem ninguém saber, a criança vai lá e solta, porque ela viu e os adultos achavam que não tinha ninguém lá, mas os pequenos estavam lá, né? Às vezes até lá fingindo que estava dormindo e tal, porque eles são muito espertos. Então, o Davi ele não consegue ainda imitar. Então, se a criança não consegue imitar, ela não consegue brincar de faz de conta. Se ela não consegue brincar de faz de conta e você falar para ela que fulano é um gato, ela vai achar que fulano é um gato. Porque o gato é algo concreto, ela vê o gato, o bicho, o gato, sabe? Mas ela não consegue administrar que essa palavra gato se refere a uma pessoa bonita, de aparência, né? Vistosa, aquela pessoa que enche os olhos dos outros quando vê. Nossa, fulano é um gato, fulano é uma gata. A criança autista, a pessoa com autismo, ela tem essa dificuldade, porque ela gosta, ela entende muito o concreto. O que ela pode ver, ela entende. O que ela não pode ver, ela demora bastante tempo para entender. E às vezes passa a vida inteira sem entender alguns conceitos, né? Então, quando a sua criança tem 1 ano, ela já gesticula, e o Davi não gesticula até hoje. Por exemplo, aqui é gesticular, Lê? A criança vem te contar um caso. Aí você vai e afronta ela. Nossa, mas foi isso mesmo que aconteceu? Ela fala, claro que foi! Desse jeito! E não foi? Coloca as mãozinhas assim. Ai, meu Deus do céu, foi assim mesmo. Ai, eu tô frita. A gente vê direto criancinhas fazendo isso pequenas, né? As crianças autistas têm dificuldade de fazer isso, tá? E isso também é um prejuízo social, porque quando ela vai falar com alguém, todo mundo faz expressões, caras e bocas, e elas não. Elas ficam a maioria tem a carinha mais pro sorridente. Tipo, felizinho, sabe? E vira e mexe, elas fazem uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço, a maioria das que eu já conversei sobre autismo, que é aquele olhinho apertado que a criança faz, que fica uma graça. Todo mundo faz, ai, meu Deus, que coisa fofa. Sabe assim que a criança faz assim, ó? Aperta bem o olhinho e faz aquela carinha assim, bem bonitinha, apertando os olhinhos. Isso também é um traço de autismo e muita gente não sabe, né? Eu mesma não sabia disso. Então a gente tem que ficar, galera, de olho mesmo nos pequenininhos, porque o autismo ele se apresenta na primeira infância.
Quando é o nível 1 de suporte, passa até despercebido se os pais não forem muito atentos ou se eles forem bem sossegados, uns ficam, ai, por que puxou ele? Ah, puxou ela. Então, se a família é mais agitada, a criança tende a ser agitada também, a ser acelerada também. Aí já vem, nossa, ai, puxou a avó, não para quieto, não faz isso, não faz aquilo. Mas só ser agitada não é autismo. Andar na ponta do pé, só andar na ponta do pé, ela pode ter alguma outra coisa lá que está dificultando que ela coloque os calcanhares no chão, né? Balançar a mãozinha, que a gente fala que são os flaps, né? Que é o balançar de mão, tem vários, né? Isso chama estereotipias. Essa que o Davi faz na minha cabeça é uma estereotipia, ele faz bastante quando ele tá nervoso, quando ele tá agitado, ou quando ele tá doente, ele faz muito isso, então eu já sei que quando ele tá fazendo, ele tá desconfortável na situação que ele está. Não quero ficar aqui, eu quero ir para outro lugar e eu quero que você venha comigo. É isso que ele tá me dizendo quando ele tamborila na minha cabeça para se comunicar comigo da melhor forma que ele consegue, né? Então, só balançar de mãos também não é autista porque balança a mão. A criança balança a mão porque ela tem a mão para balançar. Se ela não tivesse, você concorda que ela não ia balançar a mão? Ela ia fazer outra coisa para se regular? Então, gente, eu já vi gente segurando as mãozinhas de criança que tá balançando a mão. Para com isso, menino. Para, que não sei o quê. Controla essa mão. Tem uns que mexem bastante com os pezinhos, preferem, né? Tem mais sensibilidade sensorial nos pés, então ele se controla mais pelos pés e balança e rói até a unha do pé, né, com a boca mesmo. Você vê assim a criança colocando o pezinho na boca para roer a unha do pé. E os pais não entendem porque aquele comportamento, em vez de entender o comportamento, eles tentam tirar aquele comportamento da criança. Às vezes, aquele comportamento é o único comportamento que aquela criança, com toda a sua dificuldade, conseguiu desenvolver sozinha para sanar suas frustrações, pôr para fora suas emoções que ela não consegue ainda. Então, nisso, ela diminui os gritos, ela diminui. Não figurem as mãos dos seus filhos. Não fala que vai amarrar o sapato no pé da criança. O Davi tira o sapato a cada 10 minutos. Mas agora que ele já tá maiorzinho, eu falo, Davi, você pode ficar com o sapato, você pode tirar no carro. Às vezes ele nem tira no carro, se o sapato estiver bem confortável, ele deixa. E se não tiver muito calor também, né? Então, tirar sapato e pôr sapato também vira meio que uma estereotipia. Eles querem ficar tirando, pondo, joga pra lá, pega, coloca, tira, volta, pega. São movimentos repetitivos, sem uma função aparente, né? E aí a maioria das pessoas não gostam e olha pra criança. Ai, nossa, aquela criança ali, ó, tá balançando as mãos. Olha, parece que é doida, fica com as crianças. Postei um videozinho falando que o Davi é autista e que a doida sou eu, tá? Porque eu já tô cansada de gente ver o menino fazendo as coisinhas dele e dizer que o menino é doido. Doidos são vocês que chamam as crianças autistas de doidos. Tudo ignorante, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, porque as crianças, elas entendem o que as pessoas estão falando, tá? Quando são coisas assim muito repetitivas, as crianças acabam aprendendo o significado e eles verem logo que é pejorativo, né? Que não é legal ficar chamando a criança de doida. Eu não admito, gente. Que vê o Davi pode estar fazendo o que ele quiser. E olha que o Davi apronta coisinha, viu? Faz um monte de pose diferente. Tá andando do nada, joga uma perninha pra trás, empina o bumbum, joga o bumbum pra trás, coloca as mãos no chão. E do nada começa a lamber os corrimão do shopping. O Davi apronta todas quando eu saio com ele. O máximo que eu posso fazer é distanciar ele desses objetos para ele não ficar lambendo, né? Para não pegar tantas bactérias assim e acabar adoecendo. Mas de resto, eu deixo o Davi o mais livre possível para que ele explore os lugares, para que ele explore os ambientes e para que ele se sinta pertencente aos lugares. Porque se você fica com uma criança podando ela demais, a tendência é ela não querer mais voltar ali. A tendência é ela querer ficar no conforto dela em casa, né? Nossa, ninguém faz nada com a criança fica ali de boas, dá lá o brinquedo que ela fica lá com o brinquedo o dia inteiro, com aquele mesmo brinquedo, né? Que muitos têm apego a objetos, o Davi não tem, tá? O Davi não tem nenhum objeto de apego. Ele não tem naninha, não tem paninho, não tem nada, né? Parou de tomar mamadeira sozinho, não quis mais, não usa chupeta. Então, Davi, de fato, é um menino tranquilo de se lidar, mesmo ele estando no nível 3 de suporte. E aí, ó, com 1 aninho, a criança já gesticula, né? Gente, eu falo demais, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam aqui e falam, Lê. Pessoal do Instagram também, boa noite. Oi, Fefe, tudo bem, meu amor? Qualquer coisa me chama, Fê, e fala, Lê do céu, em nome de Jesus, amiga. Pessoal, só recapitulando aqui, as coisas que eu passo aqui para vocês é sobre eu e o Davi, ok? Não sou médica, não sou fono, não tenho nenhum tipo de formação na área da saúde.
Eu sou pedagoga de formação, mas nem exerço a formação, mas sou simplesmente apaixonada por criança e por desenvolvimento infantil e fuço tudo que eu posso nas plataformas e com pessoas e nas fontes mais seguras que eu consigo achar. E é claro que eu pesquiso todas para ver se aquela pessoa não se confundiu ao me passar aquela informação e eu ficar vagando por aí. Confesso que tem um tempo que eu já dei uma, dei uma pausinha assim, né, nos conteúdos que eu lia bastante, que eu buscava bastante informação sobre o Davi, sobre autismo, sobre isso, sobre aquilo. A partir do momento em que ele já foi laudado, e que a gente já montou a equipe, que a equipe está ajudando, e que eu já pus em escola, e que eu sanei algumas, eu não, né, os médicos sanaram algumas necessidades de organismo dele, né, que ele já fez aí 3 cirurgias, né, cirurgias que precisou mesmo fazer, mas não era cirurgia de risco de vida, né? Ele fez fimose, fez mais 2 cirurgias de orquidopraxia, não sei se vocês conhecem ou se eu estou falando o nome errado, mas é uma cirurgia que o testículo ele nasce dentro do canal e precisa puxar esse testículo para o saco escrotal, né? Para que a criança possa ter sua vida sexual independente e não ficar estéril quando adulto, né? Quando começar a sua vida sexual de fato. E aí eu preferi fazer as cirurgias, mesmo sabendo que o Davi era autista e tal, porque eu acho que ele tem o direito de, se depois, né, vai que ele evolui bastante e tal, e eu me senti muito péssima dele estar no nível onde suporte casado, todo bonitinho, com a vidinha dele toda e não poder ter o próprio filhinho dele, mesmo tendo risco de ser autista também. Eu acho que é um direito dele e eu não tenho essa autonomia para tirar esse direito que todo ser humano tem, né? Alguns, infelizmente, nascem com alguma outra dificuldade, outros simplesmente não querem, mas ele não sei como que tá aí o esquema, resolvi que a gente ia fazer sim, era uma necessidade e acabou fazendo. Ele fez também uma outra cirurgia para retirada de molusco contagioso, que são os vírusinhos priminhos da verruga, e que o Davi também adquiriu e que tá, depois que tirou bastante, ainda nasceu alguns, mas tá praticamente zero. E eu tô fazendo outro de um olhinho aqui, que eu até já deixei aí nos comentários de alguma dessas lives aí, que ajudou bastante, que uma outra médica que passou pra mim. É, A criança autista também, ela faz, acho que eu já falei isso aqui, que ela faz poucas expressões faciais e gesticula pouco também. Ela também tem dificuldade em encontrar pares de coisas iguais, né? O Davi até hoje ele apresenta essa dificuldade. As meninas trabalham suado com ele, mas ele tem ainda dificuldade de encontrar um objeto igual ao outro. Tipo jogo da memória, emparear as cores, né? Ah, coloca o azul no pote azul, coloca essa bolinha rosa no balde rosa. Ele tem essa dificuldade de identificar as cores por comando ou ele tem alguma dificuldade muito séria aí, que eu não sei se depois lá para frente eu vou fazer alguns testes de daltonismo, alguma coisa assim, porque de fato as cores ele conhece bem poucas e ele ainda se confunde bastante. Que de vez em quando eu faço brincadeiras aqui com ele e eu vejo que ele ainda tem dificuldade em reconhecer as cores também. Em relação ai meu Deus, como que é? Tá, em relação à fala, né? Já comentei aqui que o Davi ele usa uns aplicativos para se comunicar, mas ele tá indo super bem, porque agora ele começou a imitar, e no início daqui eu falei que a criança ela aprende muito por imitação, que é algo nosso mesmo, né, do ser humano, aprender vendo o outro fazer. Então o Davi agora ele começou a imitar, graças a Deus, né? Ele começou a fazer os mesmos sonzinhos que a gente faz. É pouquinha coisa ainda, mas é muito grande para uma criança de 6 anos que ainda não consegue imitar, que ainda não consegue fazer essas coisas que os bebês conseguem, ele ainda, infelizmente, ele ainda não consegue. Mesmo a gente estando, a gente faz tratamento com ele desde muito pequenininho, tá, galera? Mas o nível de suporte é assim mesmo. Eu não fico assim desesperada, achando que vai acontecer um milagre, que do nada o Davi vai dar um estalo e vai cair uma equipe lá não sei da onde, né, da Lua e trazer assim, ó, colocar aqui no Davi, come esse pedacinho aqui de Lua, Davi, que você vai sarar. Eu ainda não tenho essa aventura mental toda, né, de ir lá. Então, eu tenho o pé bem no chão, eu acredito bastante no pessoal que está cuidando do Davi. Sai uma pessoa, entra outra, sai uma, entra outra, mas tem sempre ali a mesma equipe coordenando e tá tudo bem, tá, ele tá ótimo, gosta muito do pessoal de lá.
É importante que vocês achem uma equipe que a criança se identifique, tá? Gente, a criança passou muito tempo chorando com aquela profissional que não quer de jeito nenhum e tal. Não é que a profissional fez alguma coisa, às vezes o santo não bateu com a profissional, sabe? Sabe aquela coisa de, ai, nossa, não gostei dessa pessoa, sem motivo nenhum? Eles têm isso também, principalmente criança autista, que eles selecionam bastante as pessoas que eles querem gostar. E o meu ururuzinho, não sei se é porque eu levo ele para todo canto que eu vou, ele tá acostumado a ver rostos diferentes, ele fica de boa. A moça da piscina mesmo é nova e ele ficou de boas com ela, né? E a gente fica super feliz com isso dele olhar para a pessoa, ele olha bem para a cara da pessoa agora que ele não olhava, tá? O olhar da criança autista, ele é bem furtivo, tá, galera? Tem criança que olha, tem, mas dificilmente um nível 3 de suporte vai sustentar um olhar durante uma conversa e vai permanecer na conversa e vai ficar no foco da conversa se não for um hiperfoco dele, dificilmente. O Davi, ele já tá olhando pra gente muito mais, né? Que ele não olhava quase nada. Teve um período aí que ele não olhava nada. Deixou a gente bem desesperado. Parecia assim que ele nem fazia parte da casa, que ele não conhecia ninguém, que ele veio, que ele acabou de chegar e tava com medo de todo mundo. Foi assim que eu identifiquei o Davi quando ele fez 8 meses. E que antes, mesmo eu sabendo que ele poderia estar dentro do espectro autista, eu achava ele uma criança sociável, bonzinho, boazinho, né? Nunca foi assim de fazer muitas algazarra nos lugares, ele nunca foi de quebrar nada, mesmo tendo o movimento repetitivo de ficar correndo para lá e para cá, tá bom? Eles fazem bastante isso. Uns correm muito, vai e volta, outros giram em torno do próprio eixo, né? Fica girando, outros giram objetos, outros ficam girando coisinha na mão. Tudo isso acredito eu, que seja para se regular. Tipo, olha, eu quero me sentir aqui, né? O que que eu faço aqui para me sentir bem, né? A gente que consegue socializar já chega, já dá um sorriso, já pergunta alguma coisa, já fala do tempo, inventa qualquer coisa para quebrar o gelo do lugar. Mas as pessoas com autismo têm uma dificuldade maior e precisa de suporte, precisa de nossa intervenção. Se depender deles, eles ficam em casa, de boas, jogando, sem fazer mais nada. E eu que tô ficando com a garganta ruim de novo. Galera, o tempo já deu também, tá? Vou aproveitar que já tô assim, já vou sair. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Obrigada por mais uma live juntos aqui no Tartarugas Podem Voar. Fiquem à vontade, sempre que possível, me pergunte coisas para que a gente possa trocar ideias, trocar conhecimento, tá bom? Boa noite. Um beijo.